Conexão Divina, dia 8 de junho de 2026. Uma mensagem diária de fé, conversão e encontro com Jesus Cristo. O que é felicidade para você? O mundo responde isso assim, bem rapidinho. Dinheiro. Felicidade para mim é sucesso, reconhecimento, conforto, poder. Mas quantas pessoas conquistaram tudo isso e continuam carregando um vazio no coração? Hoje Jesus sobe a montanha e apresenta uma felicidade que não pode ser comprada, uma felicidade que não pode ser vendida, uma felicidade que não pode ser explicada apenas com palavras. É uma felicidade, meu irmão, que nasce da presença de Deus, uma felicidade que só entende quem já experimentou. Mas antes disso, inscreva-se no canal Conexão Divina, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem e deixe nos comentários: Senhor, ensina-me a viver as bem-aventuranças. Amém? Vamos então ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. As bem-aventuranças são uma das páginas mais belas de todo o Evangelho. Nessas páginas, Jesus nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. E talvez nenhuma palavra seja tão procurada pelo ser humano hoje quanto esta, não é verdade? A palavra felicidade. Todos querem, todos desejam ser felizes, todos buscam a felicidade, todos sonham em encontrar a felicidade. Mas onde ela está? O mundo responde rapidamente: você será feliz quando tiver mais dinheiro, você será feliz quando conquistar aquela casa ali, quando alcançar o sucesso, quando todos reconhecerem o seu valor, você será feliz. O problema é que quando alcançamos uma dessas coisas,
logo aparece outra meta. E aí o coração continua inquieto. A felicidade prometida parece estar sempre um pouquinho mais à frente, não é verdade? Então Jesus sobe a montanha e faz uma proposta completamente diferente para nós. Enquanto o mundo diz, felizes são os ricos, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Enquanto o mundo nos diz, felizes são os que vencem qualquer discussão, Jesus diz, bem-aventurados os mansos. O mundo diz, felizes são os que levam vantagem em tudo. Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O mundo diz, felizes são os que nunca sofrem. Aí Jesus vem e diz, bem-aventurados os aflitos. Parece uma contradição, não é? Mas Jesus está falando de uma felicidade, meu irmão e minha irmã, que não depende das circunstâncias, né? É uma felicidade que nasce da presença de Deus. Por isso os santos falavam dessa felicidade de uma forma assim tão especial. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, escreveu, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. São Padre Pio ensinava que a verdadeira alegria está em permanecer unido a Jesus. Santo Afonso de Ligório dizia também que a confiança em Deus nasce, que da confiança, né, em Deus nasce uma paz tão profunda que nem as dificuldades que a gente passa consegue destruir essa paz. Quem nunca experimentou isso? Talvez tenha dificuldade de entender o que eu estou dizendo aqui. Mas quem já entrou numa igreja carregando um peso enorme e saiu em paz? Quem já recebeu Jesus na Eucaristia com lágrimas nos olhos? Quem já sentiu a força de Deus sustentando a nossa vida no meio de uma grande provação, sabe exatamente do que estamos falando aqui, do que Jesus está falando nesse Evangelho. É uma felicidade, meu irmão, minha irmã, que não pode ser comprada, não depende da sua conta bancária, não depende de quantos aplausos você recebe das pessoas, não depende de tudo que está dando certo. É uma felicidade que nasce da certeza de que Deus está conosco. As bem-aventuranças são o retrato do próprio Jesus. Jesus foi pobre em espírito, manso e misericordioso. Jesus foi o promotor da paz e fiel até a cruz. Por isso, quando vivemos as bem-aventuranças, começamos a nos parecer mais com Jesus. E quanto mais a gente se parece com Jesus, mais a gente descobre que a verdadeira felicidade não está em possuir mais e mais e mais e mais, mas sim em amar mais. Não está em receber mais, mas em servir mais. Não está em ser exaltado pelos homens, mas em permanecer ali unido a Deus. É aí, meu irmão, que o Evangelho vira vida de verdade. Que a paz de Cristo habite em seu coração hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.